Certo. Bom dia, pessoal. Eu vou agora falar para vocês sobre a operação dos reatores de LGA, né? Primeiro a Camila apresentou um pouco sobre os conceitos, a Mati falou um pouco parte de projeto, e agora eu vou entrar um pouco na parte de operação. Basicamente, para apresentar para vocês, eu dividi em duas fases a parte de operação. Primeiro será uma fase de aclimatação, que é uma fase inicial, onde há o inóculo ali do lodo inicial, onde vai haver o desenvolvimento dele, a transformação do floco no grânulo, que é o processo denominado granulação. E após isso, sim, você vai ter efetivamente a fase de operação, onde você vai ter o grânulo maduro, efetuando os tratamentos no esgoto. A fase de aclimatação divide em duas etapas. Primeira etapa inicial, onde você vai ter a introdução do inóculo, você vai ter elevados tempos de sedimentação, porque ali você vai ter um foco realmente no crescimento biológico, no crescimento daquela biomassa, daquele floco, para o processo de granulação. Então você vai ter tempo de sedimentação chegando à ordem de 50 minutos até. Você vai ter baixos valores de índice volumétrico de lodo, que é um parâmetro que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, e elevadas vazões de ar, como já foi apresentado anteriormente, para poder garantir pressões hidrodinâmicas ali, para garantir configurações de grânulos mais redondos, mais densos e compactos, que são bem mais estáveis. Após isso, você vai ter a etapa de sedimentação, que é uma etapa onde vai ter uma redução constante, gradual do valor do tempo de sedimentação, até valores mínimos da ordem de até de 5 minutos, e onde vai ocorrer o washout, né, a lavagem da biomassa. Essa é uma etapa muito importante, porque é aí que vai ter uma certa seleção dos grânulos ali, que os grânulos menos densos vão embora. Então você vai ficar com os grânulos mais densos, mais compactos, que são justamente os mais estáveis, os ideais para a existência no lodo. Por fim, você vai ter a fase de operação, que é uma fase onde você vai ter o grânulo já maduro, o grânulo já estável, onde você vai ter simplesmente a manutenção dos tempos de sedimentação ali ao nível mínimo, que já foi encontrado, e você vai ter estáveis eficiências de remoção. Obviamente, nas etapas anteriores, você vai ter instabilidade na eficiência das remoções que você vai estar usando no lodo ali, ou no afluente, quer dizer, até porque você vai estar no processo de formação daquele grânulo, mas a partir desse ponto você já tem uma maior estabilidade. Claro que se, dependendo das configurações do afluente que estiver chegando, você pode ter variações aí, mas no que tange a tecnologia, você já tem uma maior estabilidade. Pronto, agora eu falo um pouco para você sobre os parâmetros de operação. O primeiro parâmetro é o índice volumétrico de lodo, o IVL, que é um parâmetro extremamente importante que busca avaliar a qualidade do lodo, né, do grânulo presente no reator. Ele basicamente busca indicar a sedimentabilidade do lodo. Ele basicamente indica o quanto de massa de sólido suspenso, de volume que ele ocupa, após um determinado período de sedimentação. Usualmente esse ensaio é feito com uma massa em torno de 5 gramas, em um período de aproximadamente 30 minutos de sedimentação numa proveta ou no cone. Você também tem outros períodos, tempos, pode ser de 30 minutos, de 15, 10 minutos de tempo de sedimentação, e a partir disso existe uma relação muito importante, que é o IVL 3010, né, que é um parâmetro bastante utilizado como indicativo de qualidade do processo de granulação. Valores dessa relação próxima a 100% indica basicamente que em 10 minutos de sedimentação, quase que a totalidade do seu sólido suspenso ali já sedimentou. Então isso indica grânulos mais robustos, mais compactos, mais densos e assim mais desejáveis no seu reator, por serem mais estáveis. Aí eu tenho uma imagenzinha do processo, né, utilizando a proveta, onde vocês conseguem reparar aí o lodo sedimentando no teste. Outro parâmetro também muito importante é a velocidade de aeração, que está relacionada à velocidade dentro do ar, no tanque, né? Ele é um parâmetro muito importante tanto para garantir as pressões hidrodinâmicas, para poder, como eu abordei já, na questão da forma do grânulo, assim como a Camila comentou, a estímulo da produção do EPS ali no grânulo também. Ele está bastante atrelado aos valores de OD, de oxigênio dissolvido, então por mais que você tenha determinadas velocidades de aeração, é importante você também balancear isso com o seu oxigênio dissolvido, porque para você ter uma devida eficiência desse processo, esses valores eles andam juntos. Porém, já foi estudado que, de modo geral, valores acima de 2,5 centímetros por segundo de aeração são recomendados porque conseguem trazer resultados satisfatórios. Assim, também o fish fame também já foi abordado, né, também já anteriormente, que está relacionado à presença do substrato ali no reator. Ele é muito importante para o desenvolvimento da comunidade anaeróbia. Óbvio que ele também serve para a comunidade aeróbia, mas ele é especialmente importante para a comunidade anaeróbia. Primeiro, por causa que eles são essenciais para a estabilidade do grânulo, para a formação de grânulos compactos, grânulos mais densos, além do que, por serem a comunidade anaeróbia ser composta principalmente de organismos de crescimento lento, se você não tiver um cuidado nessa relação e acabar tendo um desenvolvimento de organismos mais aeróbios, que são um desenvolvimento mais rápido, você pode acabar tendo zonas anaeróbias menos desenvolvidas, o que pode afetar a eficiência dos seus processos de tratamento
no seu reator, coisas, problemas que eu vou abordar um pouco mais para frente com vocês. Assim, de modo geral, é recomendado períodos de fish menores do que 40% do tempo de geração, normalmente algo em torno de entre 25% e 40%. Valores acima disso podem gerar grânulos instáveis e valores menores que isso pode afetar a produção do EPS. Agora também tem outros pontos. Primeiro tem a temperatura, que no caso são recomendados valores elevados de temperatura, por causa que valores muito próximos de zero, muito baixos, acabam por estimular o desenvolvimento de organismos filamentosos. Esses organismos acabam por gerar estruturas de grânulos menos densos, muito instáveis, que acabam por ser lavados muito fácil. Então não são desejados. Outro parâmetro é o tempo de ciclo, né, que é o tempo de deposição do afluente no tanque. Valores recomendados de tempo de ciclos totais, em torno de 4 a 12 horas, são recomendados. E o pH de operação, que é recomendado valores próximos à neutralidade, porque valores muito baixos de pH podem acabar estimulando a produção de grânulos muito fúngicos, que são grânulos muito instáveis, que não são desejados dentro dos seus processos de granulação de LGA. Agora eu vou apresentar para vocês alguns problemas de operação que podem ocorrer na tecnologia da LGA, e que caso vocês venham a trabalhar com isso no futuro, vocês também podem acabar encontrando. O primeiro deles é a lavagem de lodo, que no caso, essa lavagem está relacionada principalmente a grânulos instáveis, já que essa lavagem está atrelada ao carreamento do lodo, né, dos grânulos dentro do seu reator. Isso é um indicativo de organismos menos densos, que não conseguem sedimentar eficientemente e acabam por ser carreados. Isso é um problema porque você não consegue ter uma granulação eficiente, porque você acaba perdendo constantemente o seu lodo ali. Então você não consegue efetivamente formar os seus grânulos. Isso é um problema atrelado principalmente a grânulos menos densos e instáveis. Outro parâmetro importante também, que também está sendo alguns problemas, é a relação altura e diâmetro, que também já foi apresentado anteriormente. Essas relações de HD muito baixas acabam por, usualmente, você conferir alturas pequenas de reatores. E alturas muito pequenas tem que ser muito cuidado, porque eles podem acabar mascarando os seus resultados de sedimentação. Porque você pode acabar tendo grânulos ali que apresentam tempo de sedimentação muito bons, o que teoricamente, você para pensar, seria grânulos bastante estáveis e bons para serem utilizados. Entretanto, como a altura é muito pequena, na verdade é porque pode acabar sendo mais afetado pelo caminho que eles percorreram, foi muito curto. Então você pode, na verdade, ter grânulos ali que não são tão ideais, mas que pelo curto espaço que eles têm que percorrer, acabam conseguindo atingir os valores desejados. Outro ponto também são os longos períodos de granulação. Isso não é exatamente um problema, é mais uma limitação da tecnologia, uma barreira que está sendo buscada a ser quebrada, que é uma coisa que eu vou apresentar também daqui a pouco para vocês. E ela, porque os períodos de granulação são bastante longos, podem chegar de acima de 100 dias. Então, hoje em dia busca-se bastante a otimização desse processo. Outro ponto também é a formação de grânulos pequenos, que normalmente podem ser atrelados a grânulos mais instáveis, que podem ser carreados mais facilmente, e também que não possuem zonas muito bem desenvolvidas, e isso acaba por afetar as eficiências de remoção. Outros problemas também é a acumulação de nitrito e a baixa remoção de fósforo, que estão relacionados àquilo que eu falei sobre a relação fish-fame e os períodos anaeróbios e aeróbios dentro do seu reator. Caso você não consiga ter uma comunidade anaeróbia muito bem desenvolvida, você vai acabar tendo ineficiências nos processos de remoção e no fechamento do ciclo dos elementos. Então você vai acabar tendo problemas no caso de acumulação de nitrito, pela falta de organismos que consigam lidar com isso, ou baixa remoção de fósforo, caso você não tenha um cuidado na manutenção do seu tempo de anaeróbio a aeróbio, como a Camila comentou, sobre aquele processo de degradação, de tratamento desse fósforo, que caso você não tenha esses períodos muito bem controlados, você pode acabar tendo ineficiências nesse processo. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o futuro do LGA, né? O que está sendo feito em busca da otimização dessa tecnologia. Basicamente, as pesquisas elas estão focadas principalmente na estabilidade do grânulo e na velocidade de granulação, né? E isso está sendo utilizado principalmente aditivos nesse processo como solução para atingir esses objetivos. Vou passar. O primeiro deles que eu vou apresentar para vocês são os íons, sejam de cálcio, de magnésio, de ferro, enfim. Esses íons eles acabam por auxiliar no processo de formação do gelo, na interação do EPS, da comunidade biológica, das bactérias, dos micro-organismos que estão ali. E isso acaba porque os íons eles têm a capacidade de conseguir neutralizar as cargas nas partículas, né, na comunidade dos micro-organismos. Isso acaba por facilitar
a conexão desses com o EPS, a formação dessa rede e assim do processo de granulação. Entretanto, pode voltar. Pode voltar. Entretanto, tem que se ter cuidado porque os efeitos podem variar de acordo com a composição do EPS. Né? Dependendo dessa composição, pode ter certos íons que acabam por apresentar eficiências melhores do que outros que podem acabar apresentando grânulos mais instáveis. Então, isso é algo que tem que se ter cuidado. Outro aditivo também utilizado é uma composição de grânulos esmagados de LGA e flocos de lodo ativado com minóculo, que acabam por gerar menores tempos de granulação. Esses menores tempos de granulação estão atrelados principalmente a uma formação precoce de um núcleo ali no reator, que é uma estrutura formada basicamente em que os flocos de lodo ativado acabam por se fixar com os grânulos esmagados de LGA, formando um núcleo que facilita a fixação das partículas ali no reator. Isso acelera o processo de granulação e cria estruturas mais densas e que consequentemente, acabam por reduzir o valor do IVL. Outro aditivo também utilizado, outro lodo também utilizado é o lodo desidratado, que também é uma opção viável como minóculo para o lodo granular aeróbio, que no caso, ele apresenta excelente densidade devido à sua desidratação e velocidade de sedimentação também. Então ele acaba por apresentar parâmetros muito bons para a formação de grânulos. Além disso, ele apresenta uma rede já formada por EPS, o que facilita o processo de granulação porque ele acelera a produção de EPS. A pré-existência de EPS ali estimula a produção de EPS dentro do reator. Além disso, tem um aditivo, no caso, o magnetismo também é utilizado, seja pela via dos campos magnéticos, que são utilizados, que acabam por influenciar no aparecimento de íons de ferro no sistema, resultando em menores tempos de granulação. Isso está atrelado ao fato de que íons de ferro acabam por interagir com o EPS nas redes, acabam formando relações de EPS e íon de ferro EPS, o que facilita a formação daquela rede de EPS no seu sistema, que consegue formar o gel que acaba por fixar os micro-organismos. Além disso, também é utilizado, as nanopartículas de magnetita, que acabam por reduzir o valor do IVL, estimulando a agregação de partículas. Isso está relacionado ao fato de que as nanopartículas acabam por estimular as relações de polo entre as partículas, especialmente nos micro-organismos. E isso acaba por facilitar a aglutinação deles e a formação dos grânulos. Aqui tem uma imagem de diferentes pesquisas que estão sendo feitas sobre justamente essa otimização, seja por a utilização de íons, a utilização de lodo com minóculo, os campos magnéticos, ou até mesmo influências magnéticas também, que estão sendo estudadas, como uma forma de conseguir fazer a seleção microbiológica a partir de indução magnética. Isso também é o que está sendo estudado. Outros aditivos, aí eu estou mostrando para vocês alguns resultados de pesquisas que foram feitas, seja do grupo controlado, seja com o uso de aditivos, no caso, o tamanho do grano, especialmente o tempo de granulação, que tem reduções aí da ordem de 50% até, valores de VL30 e as eficiências de tratamento, que é interessante observar que não tem tanta variação nessas eficiências, seja no grupo controlado ou com adição de aditivos, são bastante próximos. Seja de íons ou, aí, no caso, campo magnético, nanopartículas, grânulos e lodo desidratado. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o reaproveitamento do lodo de LGA. Vou passar. No caso, o reaproveitamento de lodo de LGA, ele ainda possui pouca pesquisa na área, especialmente quando se trata de escalas reais de operação. Entretanto, você vê com bons olhos no futuro esse reaproveitamento, nas pesquisas atuais também. Agora, no que tange a pesquisa realizada sobre esse reaproveitamento, uma interessante que é feita hoje em dia, que está sendo feita atualmente, é sobre o alginato. O alginato ele é um polímero que é bastante utilizado na indústria alimentícia, na indústria de saúde, e que usualmente ele é retirado a partir de algas marinhas. Entretanto, o lodo de LGA ele apresenta usualmente na sua composição algo entre 10% a 15% de alginato. Então, a busca pela remoção o reaproveitamento desse alginato nesse lodo é bastante promissor. Isso já é um fim que está buscando para ser dado esse lodo, né, como forma de reaproveitamento. Bom, gente, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a aplicação. Como nós já comentamos anteriormente, atualmente a aplicação em escala real das ETs com o lodo granular aeróbio é feita sob a patente da Nereda, da empresa holandesa. Existem já diversas estações aplicadas, como a Camila falou, em torno de 66, e algumas em fase de projeto e instalação. No geral, elas tratam efluentes industriais, a maioria
de indústrias da área alimentícia, como de laticínios, de processamento de carne, de óleos alimentícios. Também existe uma com efluente industrial de celulose. Existem também casos de mistura de efluentes de abatedouro com esgoto sanitário, que é o caso daquela primeira instalada, que utiliza 30% de efluentes de abatedouros e 70% de esgoto sanitário. E existem também diversas ETs instaladas que tratam o próprio esgoto sanitário ou esgoto municipal. A maioria delas em escala não tão grande. Bom, dessas que eu comentei, a que tem maior carga orgânica é a indústria de processamento de carne, que eu gostaria de ressaltar. Ela recebe uma concentração de DBO de 1,39 kg por metro cúbico, enquanto que a de esgoto sanitário recebem da ordem de 0,2 kg de DBO por metro cúbico. E a maior, assim, uma das maiores que eu encontrei na pesquisa foi uma de esgoto sanitário, que está instalada na Irlanda, que recebe o efluente de uma população de 2.400.000 pessoas, que dá uma vazão de 600 mil metros cúbicos por dia. E agora eu vou fazer uma breve conclusão com o apanhado geral do que a gente já comentou. A tecnologia de lodo granular aeróbio, ela tem um chamativo que é a remoção de nutrientes em um único tanque. Em escala real, ela é utilizada na empresa sob a patente da Nereda, pode tratar efluentes industriais ou sanitários, como eu acabei de comentar, uma larga faixa de DBO, de carga orgânica, que pode ser aplicada. Ela proporciona, de forma geral, frente a outras tecnologias de tratamento, uma economia tanto de área quanto de energia. Apesar disso, precisa ficar atentos aos problemas que podem ocorrer, que foram os que o Renan comentou, principalmente relacionados à má formação do grânulo ou arraste desses grânulos durante a fase de descarte, e atualmente, principalmente, estão sendo buscados fazer a otimização desse sistema e também algumas pesquisas para a aplicação do LGA de forma no fluxo contínuo.